Agora, pessoal, boa noite, boa noite. Sim, agora sim, massa. Tenham paciência aqui com a professora, viu? Porque acabei de chegar em casa. Loucura total. Aê, Renata. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão organizados? Tá dando para ver o material, gente, aí? Agora eu tô conseguindo aumentar aqui, ok. Sim, sim. Tá, ótimo, perfeito. Vamos só aguardar agora, porque são 8h59, e aí nós marcamos para 9 horas. E eu preciso só dar um tempinho. Quero saber de vocês aí como é que estão os estudos. Nós fizemos aí a live de inquérito policial, foi um sucesso absoluto. Muita gente assistiu aí ao replay, foi ótimo. Hoje nós vamos falar de ação penal. Basicamente, inquérito e ação penal são os dois assuntos que caem muito em concursos de carreiras policiais. Nós vamos ter agora PM Alagoas, né, próxima semana. Tivemos PM em Pernambuco, enfim. E aí a tendência é que todas as carreiras policiais caiam sempre em inquérito policial e ação penal, e alguns outros, os editais acabam abrangendo um conteúdo maior, mas não deixa de ter inquérito e ação penal. Então, são duas live classes importantíssimas. Eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento de vocês, tá bom? Alguma sugestão? Quem vocês querem que eu fale mais? Querem aí? Me dê um feedback depois no Instagram, tá? Vocês estão vendo aí no material meu Instagram, Profa Fernanda Menezes. Entrem lá no Instagram, vão ver que eu faço dicas semanais de 1 minuto. E eu costumo dizer que são dicas valiosas, tá? Às vezes vocês estão aí no trânsito, enfim, em lugares, olhando o Instagram, no médico, esperando, e uma oportunidade de vocês também estarem revisando o assunto, tá bom? Então, eu convido vocês, para quem ainda não me segue no Instagram, que sigam, e a gente tem lá muito conteúdo, muita interação nos stories, eu faço enquete, e tem sido, assim, um retorno extremamente positivo, tá? Mais alguém aí? Como é que vocês estão? E aí o retorno, vamos lá, boa noite. Boa noite, aí eu vi aqui o Everton, Renata, Reni ou Reni, não sei. Vamos lá, gente, vamos lá. Que bom que o áudio está ótimo. Reniele, ótimo, Reniele. Vamos lá, gente. São 9 horas, 9h02, acredito que dê para a gente começar. Não é isso? Vamos falar aí, conceituando a ação penal, tá? Nós vimos, quem assistiu aí a live de inquérito policial, que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo preliminar, que antecede a ação penal. Nós vimos que pode existir ação penal sem haver inquérito policial. Por quê? Estou vendo aqui, Paulo Vitor, enfim, tá? Nós podemos ter ação penal sem inquérito policial. Nós vimos isso, que é justamente a característica da dispensabilidade do inquérito policial. Ou seja, a ação penal, que é o que nós estamos estudando aqui, tá? É a fase processual. Quando nós vimos inquérito policial, que ele é pré-processual, aqui, quando é deflagrada a ação penal pelo titular da ação, nós estamos instaurando aí a fase processual, a fase do devido processo legal. Nós vimos também que lá na fase de inquérito, fazendo aí esses contrapontos, só para contextualizar, nós vimos que no inquérito policial vigora o sistema e o princípio da inquisitoriedade. Né? Lá não há contraditório, não há ampla defesa. Aqui, na fase de ação penal, há contraditório, há ampla defesa e há o estrito cumprimento do devido processo legal, já que nós estamos falando de processo, ok? As condições da ação, gente. As condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, nós estamos vendo aí, interesse de agir e legitimidade ativa e passiva. Basicamente, o que é a possibilidade jurídica do pedido é que aquele crime que esteja sendo apontado
que está sendo imputado ao réu, ao denunciado, ele seja um fato típico, né? Um fato típico, antijurídico e culpável, nos termos aí da teoria do crime, que ele seja crime propriamente dito. Eu não posso imputar a alguém um fato atípico, um fato que não é crime. Ou seja, tem que haver justamente essa possibilidade jurídica, ok? O interesse de agir diz que eu não posso transacionar, né? Salvo aí Lei 9.099, mas aí é uma outra questão, mas em regra eu não posso abrir mão, tá? Transferir para que as partes elas resolvam esse conflito. No que diz respeito ao processo penal, quem detém essa legitimidade, tá? Quem detém esse interesse, melhor dizendo, quem é capaz de exercer esse ius puniendi é justamente o Estado, tá? O Estado é que tem essa atribuição. Por exemplo, no processo civil, a gente pode aí ter essa transação. A ação de alimentos, posso fazer um acordo, né? Mas no processo penal, em regra, esse acordo não pode existir. Eu não posso transferir para as partes, como eu disse, essa função de resolver esse litígio. Do poder do Estado, essa responsabilidade. E aí é justamente esse interesse de agir. A legitimidade ativa, prof, eu tenho uma dúvida. A notícia crimes de cognição coercitiva ocorre na hipótese de flagrante delito. Qual é dessa questão? Gente, eu respondo já, tá? Deixa eu só falar aqui de ação penal. E, Reniele, você pode falar comigo no direct, no Instagram, por gentileza, tá? Eu posso até depois passar meu contato e nós falamos por telefone. Tudo bem? Só para não perder aqui o raciocínio de ação penal. Ou no final a gente fala sobre isso, tá? Vamos lá, gente. Legitimidade ativa e legitimidade passiva. Veja, a legitimidade ativa é quem pode deflagrar a ação penal, tá? Neste caso, ok? Um beijo, Reniele. Obrigada pela compreensão. Veja, quem pode deflagrar a ação penal é o Ministério Público, no caso da ação penal pública, e o querelante, a vítima, no caso da ação penal privada, tá? Então, legitimidade ativa, vejam, observe, é quem ativamente pode deflagrar uma ação, tá? É quem ativamente pode, é quem vai ingressar com a ação, tá? E, por sua vez, a legitimidade passiva é quem vai sofrer a ação, é contra quem a gente vai entrar com a ação, contra quem esse titular da ação penal vai ingressar com esse processo, tá? Então, a legitimidade passiva é o autor do crime, é quem cometeu o crime. Eu já vi, por exemplo, uma assertiva dizendo que a vítima tem a legitimidade, no caso da ação penal privada, a legitimidade ativa, verdadeiro. A vítima que sofreu é quem pode ingressar com a ação. Entende, gente? Para a gente não decorar, para a gente ter aí essa noção de legitimidade ativa e legitimidade passiva. Observem o seguinte, tá? Um outro ponto importantíssimo que eu tenho visto em prova e na sala de aula, eu tenho observado que muita gente tem confundido. Olhem, ação penal pública, quem é o titular da ação penal? Quem tem a legitimidade ativa? Ministério Público. Ação penal pública, Ministério Público. Quem tem a titularidade na ação penal privada? A vítima, o querelante. Nós vamos ver aí ultrapassar, em alguns casos, aos sucessores, ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Mas eu quero que vocês coloquem em mente que, em regra, tá? O titular da ação penal, se nada dispuser em sentido contrário nos crimes, se não disser que se processa mediante ação penal privada, a regra é que se processa mediante ação penal pública e o titular da ação penal é o Ministério Público. Um outro detalhe que eu quero que vocês gravem, tá? É que, inclusive, eu fiz uma enquete hoje no meu Instagram, 52% das pessoas erraram, 48% acertaram. Veja, independentemente do tipo da ação penal, meus amigos, independentemente do tipo de ação penal, seja ela pública, condicionada ou incondicionada, seja ela condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, independente disso, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Coloquem isso na cabeça de uma vez por todas, que vocês não erram a questão.
Perfeito? Compreendido? Até aí, tá tudo bem? Me dê um feedback aí para eu continuar. Tudo ok? Veja lá, todo mundo. Fernanda Menezes. Veja, não basta ser Fernanda, ainda é Fernanda Menezes. Essa aí é gente boa, sou suspeita. Mas né? Vamos lá. O Everton, tudo ok, né? Vamos lá. Pronto. Espécies. Esther Maria, sejam bem-vindos todos. Estou feliz que vocês estão aqui. Tá? É um projeto online, é um projeto que eu estou super feliz de fazer. Vai vir coisa muito, muito, muito positiva para vocês, coisas boas, fazer aí cursos online, maratona de questões, simulados, enfim. Contem comigo, tá? Me sigam no Instagram e vocês vão ficar por dentro de tudo, porque meu maior objetivo é ajudar vocês. Se eu conseguir passar em concurso público, eu tenho certeza que vocês conseguem também, tá? Vamos lá, gente. As espécies de ação penal. A ação penal pode ser pública ou privada. E aí, a ação penal pública, ela pode se subdividir, a ação penal pública, em pública incondicionada ou pública condicionada. E, por sua vez, a ação penal pública condicionada, ela pode ser condicionada à representação, tá? A representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. E a ação penal privada, Fernanda? Ela se subdivide em quantas? A ação penal privada pode ser ação penal privada, são em 3. Exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada. Licença, só para eu beber aqui um pouquinho de água, gente. E a ação penal privada pode ser privada subsidiária da pública. Então, recapitulando, ação penal pública, ação penal privada. Ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública condicionada pode ser condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Ação penal privada personalíssima, ação penal privada exclusiva e ação penal privada subsidiária da pública. Essas são as espécies de ação penal. Tá? Como eu disse aqui, ação penal pública incondicionada, a regra. Tem aí escrito no material, a regra da ação penal pública, a regra, melhor dizendo, no ordenamento jurídico, é que os crimes se processam mediante ação penal pública, tá? E aí, quem é o titular da ação penal? Nós já vimos quem é que tem essa titularidade, o Ministério Público. E quais são as características básicas das ações penais públicas? As características são obrigatoriedade, características ou princípios, tá? Obrigatoriedade, indisponibilidade, oficialidade e divisibilidade. Essa divisibilidade aí eu vou explicar com mais calma para vocês, porque é um entendimento majoritário, tá? Existe um pouquinho aí de divergência, mas o entendimento jurisprudencial e majoritário é que ela é divisível, inclusive esse é o entendimento da banca CESP-SEBRASP. O que quer dizer que é obrigatório, gente? Está muito ligada aí à oficialidade também. A obrigatoriedade quer dizer que, se chegar em um inquérito policial com indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o Ministério Público está obrigado a deflagrar a ação penal. Ele não pode, o promotor, por exemplo, escolher, tá? Havendo indícios fortes, né? Indícios suficientes de autoria e materialidade, ele não pode escolher se vai ou não deflagrar essa ação penal. Ele está obrigado, enquanto titular e representante do Estado, a perseguir esse crime, né, a buscar a elucidação dessa autoria delitiva e, consequentemente, a punição do autor do fato. Tá? Indisponibilidade quer dizer o quê? Que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Ingressou com a ação penal e depois percebeu um exemplo, tá? Exemplo hipotético. E aí o Ministério Público percebe, ingressou que, ai meu Deus, é filho de um grande amigo meu, não vou desistir da ação. Não pode. Pode ser filho do irmão. Ele, que obviamente ele não poderia, teria algum impedimento, enfim, não poderia nem deflagrar, mas
Estou dando um exemplo assim, bem forte, para dizer que, uma vez flagrada a ação penal, o promotor percebeu que não era para ter feito isso, ele, mesmo assim, não pode pedir a desistência dessa ação. Eu já vi um exemplo prático, né? Para quem não sabe, eu trabalho no Ministério Público, né, sou servidora, sou analista, e aí eu vejo todos os dias grandes exemplos. E eu já vi um exemplo, justamente isso. O Ministério Público, um promotor discutindo justamente isso, e aí ficou muito claro que não é possível essa desistência da ação penal, tá? É uma característica forte e é uma das características mais importantes, que é a indisponibilidade, tá? A oficialidade é que a ação penal ela é deflagrada por um órgão oficial, que é o Ministério Público, né, através do promotor de justiça, o titular da ação penal. A divisibilidade, característica importantíssima, tá? Eu reputo destas aí, aqui tem mais caído em prova. O que quer dizer isso? Veja, chega o inquérito policial, tá? Com indiciamento, a gente já viu que o indiciamento é um ato privativo de quem? Do delegado de polícia, tá? Do presidente do inquérito policial. Nós vimos que o indiciamento não pode ser feito pelo juiz nem pelo promotor, e sim, tão somente pelo delegado de polícia, artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013, tá? Se eu não estiver enganada, é isso, se não me falha a memória, mas é isso mesmo, tá? É uma lei que fala de investigação, mas isso aí é inquérito. Chega lá um inquérito policial no Ministério Público, e aí tem o indiciamento, por exemplo, de 4 pessoas, A, B, C e D. Mas o Ministério Público, a gente sabe que ele que tem a opinião delitiva, ou a opinião delicti, e aí ele constata que contra A e contra B ainda não há indícios suficientes para deflagrar ação penal. Não há justa causa, né? Não há justa causa. E aí ele entende que é possível ainda requisitar diligências para A e B, mas contra C e D há indícios suficientes de autoria e materialidade, e aí ele deflagra a ação penal. É possível? Sim, tá? É possível deflagrar a ação penal apenas contra C e D e desmembrar e pedir diligências contra A e B. É justamente essa divisibilidade. Cuidado, gente. Não é que ele escolhe contra quem ele vai deflagrar ação penal, ou seja, eu gosto de A, gosto de B, são os meus amigos, e aí contra eles eu não vou fazer, mas eu não gosto de C e D, e aí eu vou deflagrar. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que chega o inquérito policial com 4 indiciados, e o Ministério Público entende que não há indícios suficientes ainda, não há robustez suficiente para deflagrar ação penal, ele não vai fazer essa denúncia contra os mesmos, vai requisitar, melhor dizendo, requisitar diligências e vai apenas deflagrar contra os dois. É possível? Sim. E é justamente essa característica que eu estou falando para vocês, da divisibilidade, tá? Isso não há uma previsão expressa no CPP. Não há uma previsão expressa. A gente vai ver que na ação penal privada há, mas na ação penal pública não há essa previsão. Isso é um entendimento majoritário, doutrinário e jurisprudencial. Ok? Perfeito? Todo mundo? Vamos lá. Crislane, que sempre comenta meus stories, que está sempre comigo interagindo na rede social. Boa noite. Gente, todo mundo está entendendo, eu acho que está, né, o áudio está bom. Como é que vocês estão aí? Pode me dar, por favor, um feedback. Boa noite, Yuri. Tá ótimo, que bom. Sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando agora, tá? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Menezes. Estou aqui tentando ajudar vocês em processo penal, explicando um pouquinho para vocês de ação penal. Tenho certeza que está sendo uma live produtiva, porque eu estou dando pontos que eu tenho visto muito em prova. Então, vocês que estão aqui, eu tenho certeza que dá muitas questões por conta dessa live class, eu não tenho a menor dúvida. Vamos lá, José Carlos, vamos lá, Yuri, só consegui entrar agora, perfeito, gente. Vai ficar disponibilizado o replay aqui na plataforma, e não tem problema. Claro que vocês estejam aqui comigo, tá? Amém, Renata, pra gente aí interagir, e pra não ficar também sozinha por aqui, né?
Vamos lá falar um pouco agora sobre a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Veja, gente, essa condicionante, eu gosto sempre que vocês assimilem. Eu acho que é um grande diferencial é vocês tentarem entender, sobretudo para vocês que não são da área de direito. Né? Muitas vezes as pessoas cursam enfermagem, cursam uma outra área, então eu procuro falar uma linguagem mais simples possível, mais acessível, porque é muito ruim a gente ficar falando termos muito difíceis e às vezes não assimilam, essas pessoas que não são da área não assimilam. E assim, essa live class é para todo mundo. Esses concursos que não exigem a graduação em Direito são para todo mundo. Então, vamos tentar entender, não vamos decorar. Vamos usar um pouquinho, inclusive, a acepção da palavra. Gente, quando a gente diz que algo é condicionado, eu estou dizendo que pode acontecer se. Concordam, né? Pode acontecer se. Se você fizer isso, eu dou isso. Por exemplo, meu sobrinho adora fazer isso. Eu digo, ô Vinícius, dá um beijinho em tia Nanda, por favor. E tia Nanda, eu só te dou um beijo se você me der um pirulito. Ou seja, a condicionante dele, né? Eu te dou um beijo se você me der um pirulito. Aqui, tá, na ação penal. Ai, que ótimo, porque sou da área de Química. Pois é, Esther. É isso. Que bom, Yuri, que você aprende muito comigo. Eu fico extremamente feliz. Eu fico com o olho brilhando, porque quem me conhece sabe da satisfação que eu tenho em lecionar. É o momento mais feliz do meu dia. Vamos lá. O que a gente estava falando? Assim, ação penal pública condicionada à representação. Como eu disse, meu sobrinho falou o quê? Me dá um beijo se eu der um pirulito. Vejam, aqui na ação penal pública condicionada, ou seja, pode ser deflagrada a ação penal se o quê? Se houver autorização da vítima, tá? Então, veja, se há um crime, se processa mediante ação penal pública condicionada, por exemplo, ameaça, ação penal pública condicionada, ainda que o Ministério Público queira deflagrar essa ação penal, não vai poder fazer se não houver autorização da vítima. A vítima diz, eu represento o Ministério Público, eu quero que essa ação penal vá para frente, eu quero ver o autor do fato punido. Perfeito, aí sim, aí pode. Um ponto importante, gente, eu tenho que falar algumas coisas mais rápidas, porque assim, não é uma aula propriamente dita, é uma revisão, uma live, de certo modo, mais rápida, tá? Veja, o prazo de representação. Quanto? 6 meses. 6 meses. 6 meses é um prazo decadencial, coloquem isso em mente, prazo decadencial. Faz diferença dizer que é decadencial? Sim. Por quê? Porque não se suspende e não se interrompe, ele corre direto, tá? E é possível a retratação da representação, ou seja, eu represento, depois eu me arrependo e quero tirar essa representação. É possível? Sim. É possível a retratação da representação. E é possível a retratação da retratação? Sim. Ou seja, eu represento, autorizo, depois me arrependo do arrependimento? Sim, é possível. Mas há um limite temporal e o Código de Processo Penal diz isso, tá? Isso lembrando que é a regra geral. Lei Maria da Penha é diferente, mas não é aqui o caso. Código de Processo Penal. Até quando eu posso oferecer a representação? Até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento. Veja, gente, tá bem aqui, porque eu estou maluca hoje. Cheguei, tô de manhã, viu? Tô de manhã. Mas, para não atrasar aqui. Mas acho que tá legal, né? Tá tudo ok. Vamos lá. Até o oferecimento da denúncia. Então, eu posso representar até o oferecimento. Obrigada, Crislane. Até o oferecimento da denúncia. As provas adoram colocar que é possível representar até o recebimento da denúncia. Falso, tá? Falso. Oferecimento da denúncia. Lembrando, a requisição do ministro da Justiça é uma outra condicionante, e lembrando que neste caso não há o prazo de 6 meses, tá? E não é decadencial, enfim,
É essa, basicamente, a diferença que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. Ok. Deixa eu só passar aqui. Tá abrindo, gente, aqui a outra página. Só um minutinho. Ah, abriu. Pronto, perfeito. Características aí, aqui tem ainda, tá. A ação penal privada, tá? Perfil material. Gente, eu vou tentar, se eu não conseguir mandar por aqui o link, eu dou um jeito de mandar para vocês. É porque vocês me mandam um e-mail, tá, no direct, e eu mando para vocês. É porque eu confesso que eu estou sem conseguir anexar aqui, tá, o material. Tá, gente? Mas vocês mandem para mim. Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Se eu não mandar logo para vocês falem comigo no direct. Se eu não mandar logo, tenham um pouquinho de paciência, porque é muita gente falando comigo. E aí nem sempre eu tenho disponibilidade, porque, como vocês sabem, eu trabalho, né? Eu dou aula aqui em Aracaju, Sergipe, para quem não conhece, assim, convido a conhecer a nossa capital sergipana. Veja, e aí eu trabalho, dou aula aqui, enfim, tem várias atribuições e nem sempre eu posso mandar logo, mas não se preocupe que eu mando material para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Característica da ação penal privada. Oportunidade, tá? Oportunidade. Ele vai escolher se a vítima, ao contrário da ação penal pública, pode escolher se vai ingressar com ação penal contra o autor do fato ou não. Veja, na ação penal privada, a intimidade da vítima, a escolha da vítima prevalece sobre o ius puniendi, ou seja, sobre o direito de punir do Estado. Neste caso aqui, quem titulariza esse direito, tá? Essa escolha é a vítima, tá? E aí é justamente essa característica de oportunidade. Ele tem essa discricionariedade, tá? É uma conveniência e oportunidade. Lembrando aí de ato administrativo, que é um assunto que eu gosto muito também. Eu já lecionei, inclusive, direito administrativo. Veja, conveniência e oportunidade são características do ato administrativo discricionário. Né? Então, é justamente essa conveniência e oportunidade que eu trago aqui para vocês na ação penal privada, tá? Vamos lá. Abrindo aí um minutinho. A segunda página. Disponibilidade, ao contrário da ação penal pública, que nós vimos que é indisponível, nós estamos aqui vendo que ela é disponível, ou seja, eu posso desistir da ação penal, ou seja, eu ingresso com a queixa-crime, lembrando que na ação penal pública, qual é a peça que dá início que deflagra a ação penal? Na ação penal pública, é a denúncia, tá? A peça acusatória é a denúncia. No caso da ação penal privada, é a queixa-crime. E aí, a parte pode dispor, ou seja, pode desistir da queixa-crime? Pode sim. Veja, e essa característica, gente, da indivisibilidade? Nós vimos que a ação penal pública tem como característica a divisibilidade, nós já explicamos, e aqui é justamente o contrário. Veja, se chegam lá a notícia de que A, B, C e D cometeram esse crime, a vítima não pode, tipo, eu sou muito amiga de C, muito amiga de D, amiga e irmã, e de A e B eu não tenho nenhuma aproximação, eu quero mesmo que eles respondam esse processo. Eu posso escolher? Não. Ou entra contra um, tá? Ou melhor, entra contra todos que estejam envolvidos, ou não pode entrar contra um apenas. Não pode fazer isso. Ou entra contra todos, ou não entra contra nenhum. Tá? Essa é justamente a característica da indivisibilidade. Use aí, gente, o português. Tá na dúvida na hora da prova? Usem o português, não se afobem. Tá? Eu já fiz muito isso. Eu já fiz mais de 30 concursos aí na minha vida. Já rodei o Brasil estudando, fazendo concursos, enfim.
passei em alguns e optei aí por ficar aqui como analista do Ministério Público aqui em Sergipe, onde mora a minha família, enfim. E aí, muitas vezes acontecia isso. Na hora da prova, eu me desesperava com uma determinada questão e empacava, né? E aí aquilo bloqueava o meu cérebro e era péssimo. Então, assim, não se desesperem. Respire fundo e tente procurar aí o significado da palavra. Veja, a parte de falecer, não entendi, Crislane. De falecer, não entendi. Eu não falei em falecer, não. Me diga aí. Indivisibilidade. Gente, vocês usem aí a palavra, o português. Aquilo que eu não posso dividir, que é indivisível, tá? Veja, Crislane, eu não sei o que você está falando. Se é do material, eu ainda vou chegar aqui, tá? Veja, observação. A queixa-crime pode ser oferecida pessoalmente ou por procurador, desde que se trate de procuração, tá, com poderes especiais nos termos do artigo 44 do CPP. Caso o ofendido venha a falecer, ou seja, a vítima venha a falecer, poderão ajuizar a ação. Ou seja, eu disse a vocês que quem é o titular da ação penal? A vítima. E se a vítima morrer? Podem os sucessores ingressar aí com essa ação? Pode. Mas nós vamos ver aí que há uma hipótese em que não pode. Quem é que pode, gente? Aí é o CAD, tá? C-A-D-I, CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, nesta ordem, tá? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. No caso de falecimento da vítima, terão a legitimidade para propor a ação penal privada. Qual é a hipótese? Aí nós vamos ver aqui, tá? No caso de inércia do Ministério Público. Veja, o ofendido tem o prazo de 6 meses, tá? O prazo de 6 meses para oferecer a denúncia, ou desculpe, a queixa-crime. A queixa-crime tem um prazo de 6 meses. E o Ministério Público, gente? O Ministério Público tem prazo para oferecer denúncia? Sim, claro que tem. Réu preso, prazo de 5 dias. Réu solto, o prazo é de 15 dias, tá? E aqui isso implica dizer esse prazo. O que é que implica dizer? Se o Ministério Público, titular da ação penal, dormir, tá? Cochilar, ou seja, não propuser a ação penal, ele vai ser inerte, né, como o próprio nome já diz, e aí vai ensejar o quê? A possibilidade da vítima assumir essa titularidade, tá? E aí é onde surge qual tipo de ação penal? Ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, a ação é essencialmente pública. Ela se tornou privada por uma inércia, ou seja, por uma situação em que o Ministério Público não fez, vamos dizer assim, o seu dever de casa, tá? Veja, no caso aí da ação penal pública privada, desculpe, no caso da ação penal privada subsidiária da pública, quando a vítima assume essa titularidade, o Ministério Público, ainda assim, ele pode fazer tomar três providências. Quais são elas? Ela pode aditar a queixa, repudiar essa queixa-crime ou retomar aí a ação penal como parte principal, tá? Veja, companheiro, sim. Não há uma previsão expressa, inclusive há entendimentos aí de ambos os lados, mas eu tenho visto o entendimento em provas de que o companheiro também estaria aí inserido, tá? Isso, Fernanda Menezes, muito bem. Mais alguma dúvida? Veja, gente, se eu não puder interagir com alguma dúvida específica, como eu disse, falem comigo no Instagram, tá? Independentemente disso, eu peço a vocês que estejam assistindo a live, não só agora, neste momento, como depois, em futuro, que vocês me dêem o feedback, tá? No meu direct, porque isso é extremamente importante para mim, porque eu posso melhorar,
né, eu posso, enfim, entender que eu estou sendo assimilada, né, que eu estou sendo compreendida, e isso é fundamental. Nessa troca aí, eu acho super, super, super importante. Quem fala comigo percebe, assim, que nós temos essa interação fantástica. Nem sempre eu respondo na mesma hora, mas eu procuro responder todos que falam comigo no Instagram. Então, se vocês gostaram aí dessa live class, estão gostando, eu peço que vocês me deem aí o feedback, tá? Porque eu fico aí extremamente feliz. Feedback positivo. Se for negativo, ficarei feliz do mesmo jeito, porque é uma forma aí da gente crescer. Porque sempre a gente tem o que aprender e a gente tem o que crescer. E a gente tem que ser humilde o suficiente para isso, tá? Vamos lá, gente. Na ação penal personalíssima. Veja, o próprio nome já diz. Ação penal personalíssima, apenas a vítima, tão somente a vítima, pode ingressar com ação penal, tá? No caso pode ingressar, né, com a queixa-crime, né, com ação penal mediante queixa-crime. Se a vítima morrer, o que acontece? A extinção da punibilidade do autor do fato, tá? Eu não vou poder transmitir essa vontade de ver processado para o cônjuge ascendente, descendente e irmão. Eu não vou poder fazer isso. Eu não vou ter essa possibilidade. Se a vítima morre, consequentemente, não vai poder mais haver a punição do autor do fato. E aí é quando se declara a extinção dessa punibilidade. Tá? Extinção da punibilidade é a impossibilidade do Estado perseguir esse crime, ou seja, não vai poder mais ver punido esse autor do fato por aquele crime que nós estamos investigando, né? Nós estamos perseguindo, melhor dizendo. Se a vítima morre antes, não pode ingressar com a ação. E se morre no decurso da ação, do mesmo modo, vai ser extinto. O processo vai acabar pela extinção da punibilidade do autor do fato. Tá? Gente, alguma dúvida? Tudo ok? Posso continuar? Vamos falar um pouquinho sobre renúncia, perdão e perempção. Renúncia, perdão e perempção. 3 institutos importantíssimos, tá? São institutos específicos da ação penal privada, tá? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: renúncia, gente, é anterior à propositura da ação. Eu aplico a renúncia, eu posso renunciar antes, ou seja, a formalização justamente da característica de oportunidade. Eu disse a vocês que a vítima pode escolher se vai ingressar com ação penal ou não. Tá? Se eu posso escolher, eu, consequentemente, se eu não entro, eu renunciei ao direito de queixa. Essa renúncia, tá? Essa renúncia é, como eu disse, anterior à ação penal. Tá? Ela é anterior à propositura da ação penal. Como tem aqui, olha, a renúncia ela é antes do ajuizamento, ela pode ser expressa ou tácita, tá? É um ato importantíssimo, é um ato unilateral, ou seja, é um ato, tá, formalizado pela vítima que independe da aceitação da outra parte, tá, do autor do fato. Para produzir os efeitos, eu não preciso que ele aceite. É um ato, portanto, unilateral, tá? E como nós já falamos que uma das características e uma das mais importantes da ação penal privada é a indivisibilidade. Se eu entro contra, ou eu entro contra todos, ou eu não posso escolher e aí não entraria com nenhum. Do mesmo modo aqui, ou renuncio o direito de queixa contra todos, ou eu não posso escolher contra apenas um, tá? Entenderam isso aqui? Entenderam? Todo mundo aí? Todos que estão participando aqui online, ao vivo, agradecendo a participação de todos. Eu espero que vocês estejam gostando. Vamos, sim, Yuri, tá? Todo mundo atento aí, o áudio, tudo ok, né? Vamos lá. Falar aqui um pouquinho sobre o perdão. O perdão, gente, depois de ajuizada a ação penal, é cabível o perdão. Eu não falo de perdão antes. Antes da ação penal, é renúncia. Perdão, ela é durante. Pode também ser expresso ou tácito, processual ou extraprocessual.
Do mesmo modo, é indivisível, ou seja, oferecido a um dos infratores, a todos se estende. E uma característica importante, é o que diferencia também da renúncia, ele é um ato bilateral, tá? Ele é um ato bilateral, ou seja, eu preciso da aceitação da outra parte. Eu preciso da aceitação da outra parte. A outra parte precisa dizer, sim, ok, eu aceito. Vocês pensam o seguinte, quando vocês têm problemas aí com alguém, seja um amigo, companheiro, namorado, enfim, vocês brigam, e aí você diz, por favor, fulano, me perdoe. Para manter essa relação forte e retomar essa relação, que fique tudo ok. Eu não preciso dizer, tudo bem, Fernanda, eu aceito seu perdão. Ok. Expressa, né? Ou seja, eu aceito ou tacitamente, ou seja, eu pratico atos que dão a entender que está tudo certo. Então, essa bilateralidade, ou seja, essa aceitação da outra parte, é fundamental para que produzam os efeitos jurídicos da extinção da punibilidade, tá? Por quê? Porque a renúncia e o perdão extingue a punibilidade. Uma observação aqui que o perdão pode ser aceito pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, como eu já disse aqui. Perempção. Veja, a renúncia expressa, sim, Yuri, a renúncia expressa, eu digo expressamente nos autos. Peguei um processo hoje sobre isso, tá? O advogado da parte expressamente colocou nos autos que renuncia ao direito de queixa, que não tem interesse no processamento e renuncia o direito de queixa, requerendo a extinção da punibilidade e o arquivamento do processo. Foi para o Ministério Público não se opôs, vai para o juiz vai determinar a extinção, vai declarar, melhor dizendo, a extinção e arquivar o processo. Expressamente, ou seja, escrito, foi expresso, não há dúvidas e acostada essa petição aos autos. Ok? Entendeu, Yuri, esse exemplo? Tá? Ok. Entendi. Perfeito. Obrigada. Obrigada também. Disponha, Yuri. Veja, perempção. Gente, perempção, tá? É uma palavra, ai meu Deus, o que é perempção? O que é? Perempção a parte precisa diligenciar, tá? A parte, o querelante precisa diligenciar no processo. Eu não posso cessar e deixar de qualquer jeito e não praticar os atos, enfim. Porque se assim o fizer, ele vai estar sendo negligente no processo. E aí o processo vai ser extinto pela a extinção da punibilidade, justamente pelo instituto da perempção. Ou seja, quais são as hipóteses de perempção? O querelante deixa de promover, tá? Artigo 60. O querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias, tá? Pode, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em julho para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Isso aí é texto de lei, viu, gente? Texto de lei. E qual é a hipótese? Leiam lá o artigo 60. E qual é a hipótese que eu quero chamar a atenção para vocês? De vocês, melhor dizendo. É quando o querelante não formula, é o que eu tenho visto mais em prova, é quando o querelante não formula nas alegações finais o pedido de condenação. Isso é uma espécie de perempção, é uma hipótese de perempção. E aí, neste caso, haverá também a extinção da punibilidade com fulcro aí, com fundamento neste artigo 60, inciso 4, se eu não estiver enganada, do Código de Processo Penal. Tá? Gente, basicamente é isso o que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que a gente, de forma e de linhas gerais, nós falamos sobre ação penal. É um assunto um pouquinho menor do que inquérito policial. Tá? Nós temos aí todas essas questões e depois eu posso disponibilizar também junto com o gabarito para vocês, mas eu preciso que vocês entrem em contato, que vocês peçam esse material e aí eu envio para vocês, tá? Eu quero deixar mais uma boa noite e um agradecimento. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu quero deixar uma mensagem aqui de 1 minuto para vocês que por acaso estão esmurecidos, estão tristes,
às vezes não acreditam na possibilidade, não veem aí uma luz no fim do túnel, acha que todos conseguem e que você não consegue. Veja, gente, hoje foi um dia extremamente corrido, extremamente cansativo. Eu entrei, cheguei aqui 8h55 para fazer essa live, fiquei preocupada com o material, e o que foi que eu fiz? Eu respirei fundo e disse, vai dar certo. Então não adianta você, e deu, né? Estamos aqui, foi ótimo, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Espero, assim, sinceramente, acho que foi uma live super produtiva. Então, o que eu quero de vocês, assim, respirem fundo, tá? Estudem, façam a parte de vocês, tá? Sejam focados. Não adianta vocês tirarem o foco e ficarem arranjando desculpas, achando que não é capaz, que todos são capazes, porque hoje não dá, porque eu vou ter que ir para a praia, porque eu tenho um aniversário, porque, e aí vocês não executam. Vocês planejam, e vocês não executam, tá? E aí é o grande diferencial de quem consegue e de quem não consegue. Não é porque somos melhores do que os outros, é porque tem gente que é mais persistente, e eu peço a persistência de vocês, tá? Eu perdi vários concursos por décimos, chorei várias vezes, mas o que me fez seguir em frente e chegar até onde eu estou é justamente porque eu persegui e acreditei. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Aí eu quero deixar muito essa mensagem para vocês de boa noite, tá? Que fiquem com Deus, estejam onde vocês estiverem aí pelo Brasil afora. Tenho em mim aqui a professora Fernanda Menezes, uma amiga, uma facilitadora de conhecimento, porque esse é o meu maior objetivo, tá? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Eu vou deixar aqui 2 minutos para vocês falarem, se quiser reforçar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Boa noite, boa noite. Disponha, Renata, disponha. Vou fazer assim, gente. Sigam no Instagram, vou fazer também as lives lá. Então, assim, fiquem sempre por lá, nos meus stories, que eu sempre vou estar informando para vocês. Eu sempre passo material gratuito, tá? Porque eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento, tá? Então, é um prazer. Ação penal privada, 6 meses. Viu, Esté? 6 meses para você entrar ingressar aí com a queixa-crime. Prazo decadencial de 6 meses. Certo, para fazer uma live antes do concurso, da PEMAL, né? Vou organizar um dia e aí eu vou publicar para vocês. Vou tentar aí arranjar um parceiro que eu possa fazer em dupla uma outra matéria. Vou fazer uma live para vocês, tá? Fazer aí uma revisão da PM Alagoas. Não se preocupe, eu me comprometo algum dia daquela semana, da próxima, melhor dizendo, fazer uma live falando de inquérito e de ação penal. Mas é assim mesmo, a gente fica quebrado e depois fica aí. Vai viajar para Paris, para o mundo afora. Né? É isso, gente. Tá, gente? Boa noite, boa noite. Eu vou encerrar aqui, tá? Fiquem com Deus, foi um prazer, uma satisfação enorme estar com vocês. Um beijo grande. E vejam meu Instagram, tá? Me deem lá uma moralzinha, porque isso é importantíssimo, esse feedback. Beijo grande. Tchau, tchau.